Uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós, nesses momentos tão decisivos pelos quais a humanidade atravessa. E que o nosso comportamento seja o mais digno possível quanto à nossa moral. Pois os momentos exigem de cada um de nós a elevação dos pensamentos aos planos mais altos da espiritualidade. Esses momentos de transições em que os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo torna-se premente em nossas vidas, no nosso comportamento para a espiritualidade maior. Os ensinamentos de Jesus contidos nas parábolas é algo muito significativo, é algo de exemplificação que nós temos que realizar no nosso dia a dia. Cada lição, cada ensinamento exige de cada um de nós um comportamento adequado aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta parábola, da qual estudaremos nesse momento, nos remete a isso, de realizarmos as tarefas que o Cristo exige de cada um de nós, em que nós nos empenhemos no trabalho incessante para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento espiritual. E a parábola é a parábola dos dois filhos. E está em Mateus, no capítulo 21, versículo 28, em que Jesus ensinou-nos assim. Jesus Cristo disse que um homem tinha dois filhos. E, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O rapaz respondeu: Não vou. Mas, meditando melhor, arrependeu-se e logo a seguir executou a vontade do pai. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. O moço respondeu-lhe: Eu vou, Senhor. Porém, saindo dali, resolveu não ir. Perguntou então o mestre: Qual dos dois fez a vontade do pai? Perguntou aos seus discípulos e aos apóstolos que estavam ali ao seu lado. Os que estavam presentes responderam-lhe: O primeiro. O Senhor acrescentou então: É verdade. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram primeiro diante de vós no reino de Deus. Né? Procurando então elucidar ainda mais a sua parábola proposta, ele acrescentou: Porque João Batista veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Quando Jesus disse isso, é interessante, que estavam ali presentes, além dos apóstolos, os discípulos e outros, e a população que estava ali presente, estavam também os publicanos, estavam também os escribas e os fariseus. E esta parábola, ela é realmente direcionada
aos escribas e fariseus. Por que isso? Porque foram os primeiros que vieram com a incumbência de ensinar a boa moral, a boa conduta ao povo hebreu, né? No entanto, o que eles fizeram? Perseguiram os profetas, todos aqueles dos quais Jesus enviava à terra para participar da Boa Nova, ensinar a Boa Nova, ensinar os ensinamentos aqui na terra. Eles eram perseguidos e eram mortos. O próprio Cristo foi o exemplo disso. Quantos profetas foram perseguidos? Quantas criaturas que tinham o dom da mediunidade foram mortas e foram presas? Não é? As perseguições de que eles fizeram em torno do cristianismo, da doutrina cristã. E eles foram os principais seres incumbidos de transmitirem os ensinamentos da Boa Nova aqui na Terra. Mas deserdaram-se, fugiram desses compromissos e perseguiram todos aqueles que seguiam esses ensinamentos. O próprio Cristo foi parar imolado numa cruz. Ele foi imolado numa cruz. João Batista foi perseguido pelos próprios escribas e fariseus, que não aceitavam aqueles ensinamentos. Mas, no entanto, os publicanos, que eram desprezados pelos judeus, as meretrizes, estes arrependeram-se das práticas erradas e aderiram à Boa Nova, aos ensinamentos morais do Cristo. Mas aqueles que vieram com compromisso de transmitirem esses ensinamentos para a humanidade, esses deserdaram dos seus compromissos. E além de deserdarem, tornaram-se cruéis perseguidores dos ensinamentos cristãos. E nós vemos que até hoje essas criaturas ainda permanecem, né? Cirrados num comportamento doentio, num comportamento de mediocridade moral, desprezando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, antes de entrarmos aqui na Terra para ocuparmos um corpo de carne, antes de reencarnarmos, nós assumimos os compromissos no plano espiritual de reformarmos-nos junto aos ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. Mas nos desviamos pelos caminhos da vida, dedicando mais à materialidade, às frivolidades proporcionadas pela matéria, e nos tornamos frios e insensíveis para com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Cristo disse: os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus diante de cada um de vós, de cada um de nós, que assumimos o compromisso e não cumprimos. A importância disso é muito grande para todos nós. E o Mestre fez de tudo, para que nós mudássemos o nosso comportamento. Não é? Veio Moisés, onde recebeu os mandamentos lá no Monte Sinai.
né? Um resumo da lei de amor, da lei de justiça, da lei de caridade. Jesus vem e traz ainda para nós a lei de amor, ensinando-nos que devemos honrar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir a vontade de nosso Pai, onde ele diz: o meu jugo é leve, minha lei é suave. Né? O que ele nos impõe é o jugo de nós fazermos a nossa reforma íntima, para cumprirmos a sua lei, que é suave, que é a lei de justiça, a lei de amor e de caridade. E nos diz, nos deixando uma norma universal: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só. Esse é o jugo. É o cumprimento de uma lei. Que aprendamos a amar e a respeitar o nosso próximo. Que cumpramos os nossos deveres mais simplórios da vida. O do respeito, o do amor e da caridade. Que não fujamos, que não deserdamos desses ensinamentos. Não vamos nos deserdar desses ensinamentos, que são suaves, que são leves, para que na vida futura não venhamos a sofrer as consequências dos nossos deslindes, dos nossos desvios de condutas morais. Fazermos a vontade do Pai é amar a Deus sobre todas as coisas, em espírito, em verdade, e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a prática da verdadeira lei de amor, verdadeira lei de justiça, a verdadeira lei da caridade. Nada mais o Senhor nos exige. E não adianta batermos no peito, né? Porque nós temos que cumprir essa lei. Fazer a vontade do Pai é não matar. Porque só o Pai tem o direito de tirar a vida de seus filhos. Né? Não cabe a nós decidirmos sobre a vida de quem quer que seja. Deus é que sabe das destinações da alma. Nós temos que aprender a respeitar essa lei, que é uma lei sublime, é uma lei de harmonia, é uma lei de regência em todo o universo, em todos os mundos criados pelo nosso Pai Celestial. É uma lei universal. Né? Ela não está ao nosso bel prazer, para nós transformá-la como nós bem quisermos. Não é. É uma lei inderrogável. É uma lei de justiça e de amor. Fazer a vontade de Deus é abstermos-nos de adulterarmos. Esse termo adulterar não significa transviar da vida conjugal. Adulterar é tudo. Adulterar é aquilo que o juiz pratica, as injustiças. O médico que mercantiliza com a medicina. O negociante que se enriquece ilicitamente. O operário que se torna ocioso. Né? O operário que se torna ocioso. Um funcionário que apenas age a troco de propinas. O falsário, o subordinador, o subordinado, o usurpador, o causador de calúnias, o que presta falso testemunho,
São adulterações, o corrupto e o corruptor, né? Isso são adulterações que não nos prestam, que não nos auxiliam em nada, apenas nos trazem consequências tremendas quando chegarmos à vida espiritual. Muitas vezes nós dizemos, as pessoas agem ilicitamente e se enriquecem. Mas o que é a riqueza terrena em relação à riqueza espiritual? Para quem desconhece, a materialidade é tudo. Mas para quem conhece, sabe que a materialidade não significa nada. O que vale são as consequências na vida espiritual. Jesus, em toda a sua pregação, em todos os seus ensinamentos, nos chamava a atenção para a vida futura. Essa vida futura não era a vida aqui na Terra, mas era a vida no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Ocuparmos um corpo de carne é algo temporário aqui na Terra, é algo passageiro, né? E nós temos que aproveitar as oportunidades da reencarnação para crescermos espiritualmente. É nos libertarmos dos nossos vícios, é nos libertarmos da nossa ignorância, de todos os vícios que nós geralmente vinculamos em nossas vidas. E sobrecarregados nos encontramos. E Jesus nos alertava: desvincule-se de todas as coisas materiais, de todas as coisas que te cansem a alma, para poderes entrar na vida espiritual, tranquilo e sereno. Procurar entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Essa porta estreita, nós temos que nos despojarmos de todos esses artefatos, essas malas imprestáveis da inveja, do orgulho, da ambição, né? Porque se há algo que fere muito a nossa alma, é a cobiça das coisas alheias. Quantos irmãos nossos se perdem pelo caminho a troco do quê? De possuir e cobiçar as coisas alheias, a ponto de praticar coisas ainda piores, conduzindo almas, corpos ou pessoas à morte, tornando-se severos assassinos. Quanto trauma, né? Está carregando para as vidas futuras, onde terá que resgatar todas essas dívidas, porque Jesus nos alertava: não passará um só tio, um só jota será perdoado. Nós teremos que resgatar todos os nossos atos, né? A ponto de que nem a lisura de um fio de cabelo passará despercebido no ordenamento judicial de Deus. Nada escapa na ordem divina. Temos que fazer todos os nossos resgates de atos medonhos praticados em vidas passadas. A ponto de que, se nós fizermos as nossas orações, bater no peito e dizermos Senhor, Senhor, né? Nós estamos beatificamente, bater no peito, ser fervoroso adepto religioso, né? Mas não cumprimos a vontade de Deus, nada disso nos bastará.
é onde nós vamos bater na porta, ela não vai se abrir. Porque haveremos de gritar, de espernear, né? E dizer assim: Senhor, Senhor, abre-me a porta, deixa-me entrar nesse reino. E o Senhor lhe responderá: não fizestes a vontade de meu Pai, né? Não cumpristes os ensinamentos do Senhor. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos espíritos, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E ele nos dirá abertamente: nunca vos conheci. Porque, pois, todo aquele que vem a mim, que praticou a iniquidade, todo aquele que, pois, que me procura, mas não limpou os seus sentimentos, seu coração, eu não os conheço, né? Eu não os conheço, porque eles nunca escutaram a minha palavra, nunca colocaram a minha palavra em prática. Ele dizia ainda: esse povo me ama pelos lábios, mas não pelo coração, né? É isso o que acontece. Somos aqueles homens que edificou a sua casa na areia. Quando veio as chuvas e os rios transbordaram, levou a casa, porque ela não tinha um fundamento. Porque nós precisamos criar na nossa vida, são os fundamentos da lei de Deus. Não é da boca para fora, é do coração, é do sentimento que nós devemos realizar as nossas atitudes. Em tudo que nós fizermos, colocarmos o nosso sentimento. Não tirarmos vantagem, não praticarmos injustiça contra quem quer que seja, porque todos merecem o nosso amor, a nossa atenção, o nosso carinho, né? Dizermos não às mentiras, né? Não aquilo que vai nos prejudicar ou prejudicar outra pessoa. E não aceitarmos propinas que venham a nos prejudicar na vida futura. Estarmos atentos, né? Procurarmos na simplicidade da vida, na humildade. Jesus nunca condenou a riqueza, muito pelo contrário, seus amigos, muitos eram ricos, mas tinham no coração a humildade, a simplicidade. Nós darmos o verdadeiro valor aos bens, aquele valor que cada bem merece. Não ultrapassarmos essas fronteiras da usura, da ganância, do egoísmo, mas procurarmos sempre obtermos o equilíbrio para todas as coisas que Deus nos conduz a elas e que Deus nos fornece. O respeito, o amor, né? Sermos fraternos, sermos solidários para com todas as criaturas, porque ninguém é melhor do que ninguém. Para merecermos, né, a verdadeira felicidade, que não é aqui na Terra que nós vamos encontrar, porque aqui na Terra não há felicidade, a felicidade plena. O máximo que elas nos proporcionam são os bens materiais, a mesa farta, mas nos encontramos um coração vazio. Quantas pessoas, nesse exato momento, passam fome, passam frio, pela desproporcionalidade com que nós movimentamos as coisas materiais. Uns têm muito e outros não têm nada. Uns visam o enriquecimento,
em detrimento do outro lado, de uma pobreza inigualável. É preciso nós buscarmos o ponto de equilíbrio nos nossos corações, nas nossas atitudes, nos nossos atos. Viemos do plano espiritual com compromisso. E vamos fazer como esses dois filhos. Dissemos sim que iríamos cumprir. Chegamos aqui, deserdamos, né, daqueles compromissos que nós assumimos no plano espiritual. Essa parábola, ela dita justamente isso. O pai diz: vai na minha vinha, produza, trabalhe, né? E nós, ao vermos aqui que a terra é a terra do pai, os campos são onde nós atuamos, seja ele em qualquer atividade que for, é o setor produtivo da vinha que deve ser elaborada com amor, com o coração aberto, seja em qualquer atividade que nós tivermos. O respeito, o carinho, a atenção para com todos. E não nos deixarmos alavancarmos-nos nos caminhos da injustiça, né? Do deboche. Não, é realizarmos aquilo que é simples, amar ao nosso próximo. Simplesmente assim. E não é por obrigação, mas por dever realizarmos todas as coisas. Não precisamos de leis, porque basta para nós o sermão da montanha, seguirmos com acuidade o sermão da montanha e veremos que a nossa vida vai ser mais feliz, mais tranquila, mais serena. Porque ali tem um código de amor universal. Tem um código de justiça que cabe a cada um de nós seguirmos aquilo que consta do Sermão da Montanha. Que é lei, que é amor em todo o universo. E nós podemos realizar tudo isso com fé, com esperança, com amor e caridade, para com todas as criaturas que fazem parte do roteiro de nossas existências aqui na Terra. Meus irmãos, amemo-nos uns aos outros. O tempo urge. E Jesus nos dando o exemplo dessa união que nós devemos ter para com todos, dá um grande exemplo na nossa vida. Quando seus discípulos dizem: Senhor, tua mãe e teus irmãos te esperam lá fora. O mestre, ao receber a notícia, virou-se para eles e disse: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os discípulos que estavam todos ali, ele disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Mostrando-nos a importância da família universal em nossas vidas. O respeito que nós devemos ter para com todas as criaturas. Não é somente a vida consanguínea, mas a vida da espiritualidade. A fraternidade da espiritualidade para com todas as criaturas. É o que devemos implantar em nossos caminhos, em nossa jornada para a conquista da vida espiritual. É realizarmos as tarefas de amor para com todos os nossos irmãos e irmãs que palmilham a mesma estrada pedregosa das quais nós também estamos seguindo aqui na Terra.
amemos-nos uns aos outros, respeitemos-nos uns aos outros. E aí haveremos de estar cumprindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e fortaleça as nossas almas. Levemos a Deus um pensamento e vamos fazer uma prece. Que o Senhor abençoe os momentos que estamos atravessando aqui na Terra. Nesse período de transição, onde ocorrem os desencarnes coletivos, que cada um dos nossos irmãos que desencarnam em desastres coletivos sejam amparados e assistidos, que em suas almas não haja a resignação, o rancor, o ódio, mas que eles partam em paz, em tranquilidade, e que eles saibam que retornarão à Terra muito melhores e mais felizes. Que o Deus de amor ilumine a todos os corações, fortalecendo suas almas, envolvendo a todos na santa paz. Que Jesus ilumine a cada um. Que assim seja, graças a Deus.